meus amores, é com imenso prazer que venho hoje ministrar mais uma aula de educação à distância. Espero que vocês realmente assistam esse vídeo com carinho, que ele vai ser feito com muita dedicação e amor para vocês, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de classificação de cadeias carbônicas. Então, as cadeias carbônicas, elas se classificam de acordo com algumas características que elas apresentam, certo? E aí, de acordo com essas características, nós vamos classificá-las em saturadas, insaturadas, homogêneas, heterogêneas, homocíclicas, heterocíclicas e assim sucessivamente, certo? Então, inicialmente, nós vamos estudar a primeira classificação de cadeias carbônicas, que é quanto ao tipo de ligação que elas apresentam. Elas podem ser saturadas e elas podem ser insaturadas. Então, pessoal, vamos começar falando um pouquinho dessa classificação. Então, vocês já viram que quanto ao tipo de ligação, quanto ao tipo de ligação, certo? A cadeia carbônica, ela pode ser classificada como saturada, certo? E como insaturada, ok? Quando é que eu tenho uma cadeia saturada e quando é que eu tenho uma cadeia insaturada? Então, eu apresento uma cadeia saturada quando minha cadeia... Então, pessoal, ó, coloquei aqui, deixei tudo explicadinho para vocês. Quanto ao tipo de ligação, a minha cadeia carbônica, ela pode ser classificada como saturada quando ela apresenta apenas ligações do tipo simples. E o que são essas ligações simples? São aquelas ligações entre carbonos que apresentam um só tracinho, certo? Então, se a minha cadeia carbônica ela apresentar um só tracinho, ela é chamada de saturada. Ela é classificada como cadeia carbônica saturada, ok? E aí, né, se ela apresentar uma dupla ou uma tripla, certo? Ela vai ser classificada de uma forma diferente, com o nome de insaturada, certo? Aí aqui o in significa negação, não saturada, certo? Então, ela vai apresentar ligações simples, só que entre as ligações simples pode surgir uma insaturação. E o que é essa insaturação? É quando ela apresentar o quê? Ligações duplas e triplas, ok? Então, quando ela apresentar uma ligação dupla e tripla entre a minha sequência de carbonos, certo? Ela é classificada como uma cadeia carbônica insaturada, como por exemplo, ai, Ana Amélia, mas eu vi em uma cadeia carbônica que ela também apresenta ligações simples, e você não falou que quando ela apresenta ligações simples, ela é saturada? Falei sim, mas quando ela apresenta ligações simples, somente ligações simples no decorrer da minha cadeia carbônica, ela é considerada saturada. Se porventura, entre as minhas ligações simples, apresentar uma dupla ou uma tripla, ela se caracteriza como uma cadeia carbônica insaturada, porque ela, né, apresentou uma insaturação. Vejamos, simples, né? E isso daqui é chamado de saturação, certo? Saturação, certo? Que é apresentar um tracinho, uma ligação simples na minha cadeia carbônica. E isso aqui é chamado de insaturação, certo? Não esqueçam disso, por favor, tá? Pessoal, eu vou colocar, certo, alguns exemplos, né, de cadeias saturadas e cadeias carbônicas insaturadas, viu? Nós vamos utilizar o apagador agora, certo? Não, eu vou colocar aqui nesse cantinho, porque eu acho que fica melhor visualização aqui, ó. Nesse cantinho aqui, porque a câmera ela não chega, certo? Então, nós vamos aproveitar esses espaços aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar um exemplo, certo? Vamos colocar com quantos átomos de carbono
vocês preferem? Vamos ver aqui, vamos colocar com 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Aí essa minha cadeia carbônica, ela vai apresentar uma ligação simples e uma ligação simples. E aqui eu vou estabilizar o meu composto. Aqui eu vou botar H3, aqui eu vou botar H2 e aqui eu vou botar H3. Certo? Isso aqui vocês já aprenderam a fazer. Então, quando eu observo essa cadeia carbônica aqui, então eu vou ver que ela não apresenta insaturação. Ela não apresenta uma dupla e uma tripla. Ela apresenta só ligações simples. Então, ela vai ser classificada como o quê? Cadeia carbônica saturada. Certo? Porque no decorrer das suas cadeias, no decorrer da cadeia, ela vai apresentar somente ligações simples, ok? Pessoal, existem algumas pegadinhas, certo? Eu já coloquei um exemplo aqui para vocês, dê uma olhadinha nesse composto. Eu gostaria que vocês me falassem, né, se essa cadeia carbônica, ela pode ser classificada como saturada ou insaturada. Vamos dar uma olhadinha. Apresenta ligações simples. Opa, saturada. Não, vamos olhar novamente. Apresenta uma tripla ligação. Se apresenta uma tripla ou uma dupla, ela vai ser caracterizada como o quê? Como cadeia insaturada. Ela apresenta uma tripla. E se nessa cadeia apresentasse... Ó, pessoal, tá aqui, ó. Vou colocar um exemplo para vocês, certo? Outro exemplo. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. Vamos colocar uma dupla oxigênio e um H aqui. Então, vamos colocar esse ácido carboxílico. Aí vamos, né, colocar uma ligação dupla aqui, uma ligação simples aqui e uma ligação simples aqui. Aí ele quer classificar, vamos completar com hidrogênios, aqui H2, aqui H, aqui H2, né, e aqui já está estável. Aí pergunto para vocês, esse composto aqui é um composto que recebe a classificação de saturado ou de insaturado, essa cadeia carbônica. Vamos observar? Então, vamos olhar. Aqui eu tenho uma ligação simples, aqui eu tenho uma ligação simples e aqui eu tenho uma ligação dupla. Pela definição, o que foi que ele falou aqui? Apresenta pelo menos uma dupla e uma tripla entre carbonos. Nesse caso aqui, tem uma dupla, que é essa daqui. Então, essa cadeia carbônica ela é chamada de insaturada, certo? Aí, se vocês viessem para cá, ó, por exemplo, vamos tirar essa dupla daqui, vamos organizar, né? Refazer esse composto e vamos colocar simples, só ligações simples e aqui vamos completar com hidrogênio. H2 e aqui H3. Aí, eu podia perguntar para vocês, essa cadeia carbônica aqui, ela é saturada ou insaturada? Visto que eu tirei a dupla entre os carbonos. Por quê? Ó, pessoal, tá aqui, ó. Vou colocar um exemplo para vocês, certo? Outro exemplo. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. Vamos colocar uma dupla oxigênio e um H aqui. Então, vamos colocar esse ácido carboxílico. Aí, vamos, né, colocar uma ligação dupla aqui, uma ligação simples aqui e uma ligação simples aqui. Aí ele quer classificar, vamos completar com hidrogênios, aqui H2, aqui H, aqui H2, né, e aqui já está estável. Aí pergunto para vocês, esse composto aqui é um composto que recebe a classificação de saturado ou de insaturado, essa cadeia carbônica? Vamos observar? Então, vamos olhar. Aqui eu tenho uma ligação simples, aqui eu tenho uma ligação simples e aqui eu tenho uma ligação dupla. Pela definição, o que foi que ele falou aqui? Apresenta pelo menos uma dupla e uma tripla entre carbonos. Nesse caso aqui, tem uma dupla, que é essa daqui. Então, essa cadeia carbônica ela é chamada de insaturada, certo? Aí, se vocês viessem para cá, ó, por exemplo, vamos tirar essa dupla daqui, vamos organizar, né? Refazer esse composto e vamos colocar simples, só ligações simples e aqui vamos completar com hidrogênio. H2 e aqui H3. Aí,
eu podia perguntar para vocês, essa cadeia carbônica aqui, ela é saturada ou insaturada? Visto que eu tirei a dupla entre os carbonos. Por quê? Pessoal, então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. E agora nós vamos classificar essa cadeia, como essas cadeias carbônicas, esses exemplos, como saturada e insaturada. Acompanhe aqui. Essa primeira aqui, eita, ó, apresentou uma tripla. Então, ela vai ser insaturada, é? Não, por quê? Porque a tripla não está entre carbonos. Entre carbonos só vai estar a simples, então ela é o quê? S de saturada. Aqui novamente, entre carbonos, então no composto todinho, só ligações simples, então ela vai ser o quê? Saturada. Nesse composto fechado, certo? Apresenta o quê? Só ligações simples, então ela vai ser o quê? Saturada. Nesse caso aqui, nesse composto, apresenta o quê? Só ligações simples, saturada. Nesse composto aqui, entre carbonos, aparece uma dupla. Então, ela vai ser o quê? Insaturada. E nesse aqui, entre carbonos, aparece uma dupla. Duas duplas, então ela vai ser o quê? Insaturada, certo? Então, a classificação de cadeias carbônicas é isso. Então, vou classificar quanto ao tipo de ligações que ela vai apresentar. Se ela apresentar só ligações simples, ela vai ser o quê? Saturada. E se ela apresentar ligações duplas ou triplas na minha sequência de átomos de carbono, ela vai ser o quê? Insaturada, ok? Pessoal, então, finalizamos mais um vídeo aula, certo? De educação à distância. Foi um prazer imenso, né? Poder participar, né, dessa vídeo aula, né? Levando para vocês o conhecimento na casa de vocês. Sei que quando a gente tá em casa, nós ficamos um pouco dispersos, né? Mas a gente tem que ter foco, né? Vocês têm que marcar horários específicos para que vocês possam assistir às aulas, visto que as aulas vão ser disponibilizadas para vocês. Tanto vocês podem assistir tanto manhã, como tarde, como noite, como madrugada. O importante é que vocês assistam. Essa semana vai ser só explicação. Próxima semana tem atividade, certo? Outra coisa, agradecer aos meus monitores, certo, dos terceiros anos. Então, em especial a Vinícius, a Tainá, certo? Vinícius do terceiro C, Tainá do terceiro B, Ian do terceiro A e Paloma do terceiro D. Meninos, muito obrigada mesmo, viu? Pela ajuda de vocês, que vocês estão aí na comissão de frente, né? Tentando, né, levar todo o conteúdo, tentando levar de todas as formas as atividades para que os alunos eles se sintam integrados, certo, no grupo. E aí, os meus parabéns vai para vocês hoje, certo? E dizer para vocês que eu estou muito feliz, certo? Muito feliz pela participação ativa de todos os alunos, da grande maioria dos alunos dos terceiros anos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.